Shalom, querido, shalom. Bora com tudo, né? Hoje a gente vai falar acerca de linhagem familiar. Na verdade, hoje, linhagem familiar, amanhã, limpeza de DNA, depois quebra de maldição, depois resgate do DNA. E depois a gente vem com mais 4 dias falando acerca das questões sexuais. E eu sei, queridos, que esse tema de maldição ou geracional, ou sei lá o nome que você dá aí, ele gera uma polêmica e até uma certa divisão dentro da igreja, que isso não deveria acontecer, né? Mas isso é pauta para outro assunto. Porque alguns vão acreditar, outros não vão. Uns vão dizer que eu já fui resgatado e tudo se fez novo, isso é verdade, mas eu tenho que saber em que dimensão isso está acontecendo e como que isso funciona na minha vida. Mas eu quero, de fato, porque, queridos, vamos lá. Como é que eu sei que uma verdade da Bíblia é uma verdade na minha vida? Quando aquela verdade da Bíblia dá frutos e resultados semelhantes à Bíblia. Simples assim. Então a Bíblia diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. A Bíblia está mentindo? Não. Mas como é isso na sua vida? Sua vida está abençoada em todos os lugares? Aí você fala, ai, tá assim, porque a gente quer espiritualizar a coisa, né? Ok. Então você não está passando por dificuldade financeira, então não tem ninguém desempregado, então a família está tudo bem, está todo mundo servindo ao Senhor, o casamento está top, as finanças estão fluindo, o seu ministério está atuante, daí a gente começa a falar, você fala, não é bem assim, né? Nós precisamos entender que a Bíblia é 100% verdadeira e ela já foi completa e concluída. Tudo que a Bíblia diz já aconteceu. Aconteceu no passado, está acontecendo hoje, já aconteceu no futuro. Não vai acontecer, já aconteceu no futuro. Porque a Bíblia é a palavra eterna de Deus. A Bíblia é a representação de Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E isso é um fato, sem discussão. E eu acredito que nesse ponto aqui, todos nós, independente de onde nascemos, independente da forma que cremos, nós temos esse senso em comum. A Bíblia é. Ela não vai ser e ela não foi. Ela é. Ela é agora. Ok. O que acontece? Eu estou no processo, a Bíblia não está no processo. Quem está no processo sou eu. A gente vai falar de DNA, né? De limpeza do DNA, e eu quero trazer isso amanhã. Mas aonde essa Bíblia atua em mim? O que ela gera, o que ela transforma, o que ela alcança. Ok? E nós precisamos ter isso tudo muito bem definido. Porque senão a gente fica assim, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo, eu não preciso fazer aquilo outro. Falando que está abençoado, falando que está tudo certo, mas o fruto da nossa vida, o fruto que sai de nós, não condiz com as verdades da palavra. E o que é ter essência? É você pegar e derramar algo que é uma verdade dentro de você. Não onde que está o poder, onde que está a autoridade, onde que está a unção. Está naquilo que eu recebi, aquilo gerou em mim, aquilo transformou em mim e se transformou a autoridade a partir de mim. Quantas verdades bíblicas eu e você já recebemos e não se tornou poder na nossa vida? Por quê? Porque não se tornou verdades na nossa vida. Então o poder é um dynamos, é uma explosão da parte do Senhor para atuar através de mim. Mas só vai ter esse poder que veio em mim, esse dynamos que veio em mim, ele só vai exercer autoridade quando ele cumprir um propósito em mim. Eu não posso ser como um papagaio. Que até, agora nem vou falar de falar, ou repetir, ou falar de pregações. Eu não posso ser um papagaio que fala acerca da Bíblia, que fala acerca da Bíblia, que fala acerca da Bíblia, mas que os frutos que saem de mim não têm autoridade. Porque não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Então tá, a Bíblia diz acerca de maldições, amém? Inclusive o texto mais usado acerca disso é quando a Bíblia diz que a maldição, que Deus visita a iniquidade até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. Esse é o texto
mais conhecido acerca disso. E daí a gente entra nas questões de que, eu sou nova criatura. É lógico, queridos, que a gente é nova criatura. Se a gente não fosse nova criatura, a gente nem teria acesso a essas coisas, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que cura a enfermidade, Jesus é o caminho que quebra a maldição, Jesus é o caminho que me conduz ao céu. Se eu não estivesse em Cristo, eu não teria acesso ao caminho da quebra de maldição. É porque a gente tem medo da maldição, né, na verdade. Mas eu quero mudar a sua visão hoje acerca da maldição. Quem assiste os vídeos antigos aí, do Reset, já não vai ser novidade. Mas quem está começando agora, a maldição, queridos, na verdade, dependendo da forma como eu olho, ela se torna bênção. Por quê? A maldição é uma denúncia de que existe algo errado. Por que ela se torna bênção? Porque se eu pegar essa denúncia e levar para o Senhor, para quebrar, para rejeitar, para mortificar e para tudo mais, para todos os processos, ela vai se transformar em bênção. Por quê? Porque ela vai ser um instrumento de transformação e não um instrumento de aprisionamento. Aonde a maldição é maldição? Quando ela simplesmente me aprisiona. Quando eu não me movo para sair dela. Quando eu rejeito que eu tenho uma maldição atuante na minha vida. Daí ela se torna uma maldição. Por quê? Porque daí ela é um lugar de aprisionamento, ela é um lugar de escassez, ela é um lugar de prisão. Nas nossas famílias existem muita bênção. Porque assim, foi tão falado acerca da maldição familiar, que parece hoje que a gente olha para nossa família e pensa assim, vocês são culpados de tudo que eu vivo. Na nossa família tem bênção, queridos, mas eu não vou falar acerca disso hoje, porque hoje a gente vai falar sobre linhagem familiar acerca de maldição, porque amanhã é limpeza do DNA, depois quebra de maldição, e depois no resgate do DNA, de repente a gente entra um pouquinho acerca da bênção familiar. Mas todas as famílias, elas foram instituídas por Deus para um propósito. Por que Deus sempre falava, não mistura? Não é para misturar. Judá fica com Judá, Rubem fica com Rubem, Issacar fica com Issacar. Por quê? Porque Deus tinha um propósito específico para que cada família tivesse uma identidade dentro da bênção. Ok? Já estou dando spoiler aqui da ministração lá da frente. Mas o que nós vemos acontecendo, na verdade? Nós vemos acontecendo que houve uma mistura, uma desobediência, e após isso, nós vemos famílias caminhando debaixo dos decretos de maldição, ao invés de buscarmos a bênção. Caminhando nos aprisionamentos. Daí, por exemplo, você pode dizer assim, minha família era alcoólatra, e eu não sou alcoólatra, então eu não estou vivendo a maldição. Ok, você não é alcoólatra, mas não tem vício na sua vida? Você não tem tendência, você não tem extremos de religiosidade? Porque nós precisamos entender, nem a gente falou todos esses dias, né? A gente falou de orgulho e vertentes, rebelião e vertentes. Ontem a gente falou sobre uma outra forma de mentira, que viver a paternidade de Satanás não é somente eu ser um mentiroso, é eu viver debaixo de uma identidade enganosa, como ele se propôs a ser. Então a gente está vendo vertentes que não é, eu não minto, então eu não sou mentiroso. Não, tá, mas eu estou vivendo a verdade? Se eu não estou vivendo a verdade, eu estou vivendo uma mentira. Né? Então, eu não bebo, ok. Mas e daí? Tem tendências? Tem desejos? Trava guerras com isso? Não, isso tudo está vencido. Sua vida vive no extremo da religião. Queridos, ou um percentual muito elevado de famílias que foram religiosas, que foram feiticeiras, que foram pecados de vícios, elas têm a tendência de viver no extremo da religião. O que é o extremo da religião? É o ser religioso a partir de uma aparência, demonstrar a Cristo através de uma forma de falar dura, de apontamento, de acusação, de rituais. Eu só consigo praticar determinadas coisas se eu tiver um ritual. Por exemplo, as festas, né? A gente está aqui na preparação para uma das festas do Senhor. Então eu tenho que ter um ritual, porque se eu não tiver um ritual, se eu não tiver uma forma exata de fazer, eu não consigo praticar. Geralmente essas coisas não surta em nome de Jesus, porque pode também estar ligado a temperamento e outras coisas, mas geralmente
num percentual muito maior, está ligada a níveis de religiosidade. E que daí me impedem de viver a vida simples e pura do Evangelho. E isso está ligado a extremos do pecado. Espero que você esteja entendendo em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês um texto, porque a gente está mergulhado tem 2 semanas que a gente está mergulhado em Isaías. Eu e algumas pessoas já estamos mergulhados há uns meses, né? E quem está lá no Techuvá sabe, quem está há mais tempo no grupo, a gente estava fazendo um propósito já de óleo de unção, baseado no decorrer desse texto aqui. Então a gente já estava um pouquinho mergulhado, mas eu quero trazer algo só do versículo 1 de Isaías 1, porque a gente está falando hoje sobre linhagem familiar. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses 4 homens foram reis de Judá. A gente está falando de questão familiar e eu quero trazer um pouquinho acerca disso, acerca de quem foram esses homens. Porque aqui é uma linhagem de 4 gerações, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 gerações estão manifestas aqui. A começar por Uzias, seu filho Jotão, seu neto Acás e seu bisneto Ezequias. O que aconteceu dentro da geração familiar desses homens? Primeiro, queridos, nós precisamos entender todo o conceito Israel. Deus levantou reis e sacerdotes. Os reis cuidavam do governo e eles cuidavam da questão de manter não somente a segurança, não somente os recursos financeiros, mas também de manter a santidade do reino. Os sacerdotes cuidavam em ver se os reis estavam em obediência aos fundamentos da palavra. E daí vinham os profetas que agiam na revelação e eram aqueles que confrontavam. Você está fora, está errado, você está fazendo isso, mas não está fazendo aquilo. Ok? O profeta era aquele que trazia o alinhamento, que trazia essa correção de rota, essa correção de caminho, de como andar. Vamos lá, o rei Uzias, ele foi reto diante do Senhor. A gente vai ver falando sobre o rei Uzias em 1 Reis, 2 Reis 15 e 2 Crônicas 26. Ele foi reto diante do Senhor, ele cumpriu de uma forma simplória o seu propósito, mas ele cometeu um erro, ele não derrubou os altos. O que eram os altos? Eram os lugares elevados de adoração pagã. No final, ele se perdeu totalmente porque ele tentou queimar incenso ao Senhor. Então, ele se perdeu porque ele era rei, mas ele quis fazer o papel do sacerdote. E, por fim, ele morreu de lepra. Então, Uzias, ele foi um idólatra? Eu posso dizer que ele foi um idólatra diretamente? Não, ele não foi. Mas ele foi um idólatra parcial, porque ele não santificou o reino. Ele deixou que os altos fossem corrompidos, ele deixou que os postes ídolos, né, a Será, os deuses que atuavam naquele período, continuassem atuantes que o povo ia adorar. Ele não teve compromisso com o reinado. Eu quero que você vá se colocando nesse lugar aí, tá? Vai se posicionando. Jotão. Quem foi Jotão? Ele foi filho de Uzias, né? Ele começou a reinar por causa da lepra do seu pai. Ele foi reto, mas também não se preocupou com a adoração dos altos. Queridos, preste atenção. A Bíblia diz que os pais têm os seus filhos como flechas na aljava, para lançar mais longe. Eu estou falando de família, tá? Não quero que você olhe aqui, o rei. Não, o rei de Israel. Não, família. Uzias lançou Jotão até onde? Exatamente até onde ele foi. Porque todas as vezes que eu não abro caminhos, todas as vezes que eu não quebro estruturas, eu estou impedindo que a próxima geração vá adiante de mim. Todas as vezes. Porque o Senhor sempre vai procurar alguém que se coloque na brecha. Alguém que fale, opa, até aqui, daqui para frente não. Eu vou abrir um novo caminho, eu vou ser voz do Senhor para mudar estruturas.
Então, Uzias não fez. Como ele não fez, ele fechou o caminho para que Jotão fizesse. Então, olha só, se Uzias tivesse, aqui, se a gente vê o começo, está falando assim, reis de Judá e Jerusalém. Se Uzias tivesse se disposto a quebrar os altos, Jotão não ia precisar quebrar os altos, ele só iria manter aquilo que o pai fez. E provavelmente ele conseguiria entrar em outros lugares, em outros ambientes, em outras nações, para trazer a restauração do Senhor. Mas como Uzias não se posicionou, Jotão não foi mais longe. Não foi uma flecha lançada. Foi uma flecha que ficou naquele mesmo lugar. Daí vem Acás. Quem foi Acás? Foi neto de Uzias, filho de Jotão. Já foi um completo profano. Aquilo que não destruímos em nossa geração ganhará velocidade e potência nas próximas gerações. Acá chegou até queimar o próprio filho num desses altos. Isso está lá em 2 Reis 16, 3. Você consegue entender? Toda estrutura que nós não derrubamos paralisa e proporciona um crescimento terrível nas próximas gerações. Então, queridos, quando a gente fala de geracional, é o quê? Tire os olhos de você e pense numa próxima geração. Quando a gente vem, né, que nem o assunto agora é linhagem familiar, é para você entender que existe um peso da sua pessoa dentro da sua família. Ai, meu Deus, mas meu pai, minha mãe, meus tios, não. A sua família, os seus filhos. Nesse caso aqui, eu estou falando de geração. É o que é a partir de você. Você não tem como prestar conta dos seus pais, dos seus irmãos. Você vai prestar conta se você for um total omisso de não ter orado, de não ter falado, de não ter tentado ensinar. Mas você não tem como prestar conta das atitudes dele, mas você prestará conta das atitudes da sua geração. Daí vamos de novo, não entra em neura. Ai, meu Deus, meus filhos são adultos, porque eu já entrei, tá, nessas neuras. E agora eu não sabia disso, eu não ensinei. Então, queridos, o Senhor vai cobrar o que eu tinha de ensinamento naquela época e o que eu ensinei. Mas o que eu estou tendo de ensinamento hoje e o que eu estou fazendo com esse ensinamento hoje. Nós precisamos, queridos, olhar para as gerações passadas, porque na geração passada aponta aonde estão os enroscos da minha vida e da próxima geração. Então, quando eu faço uma quebra de maldição, que a gente vai falar sobre maldições familiares depois de amanhã, quando eu encontro um problema na minha geração passada, isso mostra onde está o enrosco e o que Satanás está plantando na minha família, na minha linhagem familiar. Quando eu me posiciono, né? Vocês lembram quando o profeta vai reconstruir os muros e ele convoca o povo e fala assim, hein, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos antepassados? Por que ele estava fazendo aquilo? Porque ele estava reconhecendo que aquela situação dos muros derrubados e do aprisionamento era por causa dos pecados dos antepassados. Não era por causa do pecado dele. O ele se posicionar com a nação e falar vamos pedir perdão pelos pecados dos antepassados, não está dizendo que o juízo sobre os antepassados estava sendo arrancado. Porque eles já estavam mortos, queridos. Aquilo ali agora já era com o Senhor. Mas ele estava quebrando no mundo espiritual as influências que estavam atuando ainda hoje, que foram abertas pelos antepassados. Então, quando eu me posiciono, e eu estou falando isso para você pedir perdão muito tranquilamente acerca dos seus antepassados, sem medo de estar consultando mortos, sem nada disso, porque nós não estamos fazendo isso, queridos. Eu não estou consultando mortos, até mesmo porque eu não estou conversando com ninguém. Eu estou olhando a minha linhagem, vendo quais são os BOs que tem, o que eles fizeram contra o Senhor e corrigindo para que isso pare de falar nas minhas próximas gerações. É isso que nós estamos fazendo. Então, eu olho para esses reis e eu vejo um nível terrível. Daí a gente vê o Ezequias, né?
Não vou deixar de falar do Ezequias, não. Quem foi o Ezequias? Foi filho de Acás, né? Então ele foi bisneto de Uzias. Ele foi íntegro. Esse aqui fez bonitinho. E estava tudo certo. O pai olhou e falou, tá tudo certo. Olha, Ezequias, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Tá tudo certo, resolvido, põe em ordem. Por que põe em ordem? Porque tinha coisas para serem consertadas e provavelmente eram internas. Porque as coisas externas estavam em ordem. Ele derrubou os altos, ele não deixou a idolatria. Tava ok. O infeliz, em vez de olhar bem e falar, tá bom, senhor, qual é a área que eu tenho que pôr em ordem? Qual é a área dentro de mim que está desalinhada? Ele não, ele vira pro canto e fala, Jesus, eu amo o Senhor, eu quero te conhecer, mas não quero morrer. O Senhor vai lá e acrescenta 15 anos para ele. Ele poderia ter sido, daí realmente aquela flecha que vai, mas vai. O que ele faz? Ele pega o desalinhamento do seu coração, que era uma raiz de orgulho, e abre para a Babilônia. E por abrir essa raiz de orgulho para a Babilônia, ele coloca daí já não mais somente uma linhagem, mas toda uma nação dentro de um cativeiro. Queridos, isso é tão sério, porque, vamos lá, quem é a sua geração? Você já parou para pensar nisso? A gente se coloca como muito abaixo do piolho do cavalo de Faraó. Quem é a sua geração? Você sabia que o próximo, ou o presidente futuro, vai falar assim, mas Jesus está voltando, queridos, foco. Vou dizer novamente, Jesus está voltando para uma igreja ativa e atuante. Eu preciso santificar. Eu preciso declarar, eu preciso continuar caminhando. Porque se Jesus voltar daqui 40 anos, vamos dar um exemplo aí, são 10 presidentes do Brasil que passou daqui 40 anos. E já imaginou que pode ser um filho seu? Já imaginou que pode ser alguém da sua linhagem? Que pode ser um deputado, um senador, sei lá, alguém que vai causar impacto na nação? Mas que tipo de impacto essa pessoa vai causar? Ela vai causar um impacto de glória? Ou ela vai causar um impacto de destruição? E é por isso que nós precisamos ter uma mente geracional. Nós precisamos ter a mente de Cristo, a mente do Pai, e a mente do Pai sempre foi geracional. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Sempre foi ligado a gerações. Então eu preciso me analisar, queridos, à luz da Escritura. Hoje, eu até fiz um comentário hoje pela manhã, numa ministração, de que nós temos a tendência de confessar os nossos pecados, comparando os nossos pecados com outras pessoas. Por quê? Porque quando eu comparo com outra pessoa, eu falo assim, eu nunca matei. Eu vou falar de mim agora, tá? Eu nunca matei. Eu nunca fiquei bêbada. Eu não conheço drogas. Nunca me droguei. Não conheço. De pegar, de ver, de cheirar, não conheço droga. Tive relacionamentos sexuais, mas são pouquíssimos. Antes de conhecer a Cristo. Pequei, mas tem gente que fica com 7, 8 numa noite. Eu fiquei com poucos numa vida inteira. Então eu vou comparando com o pecado do outro. Nunca fui na feitiçaria, não conheço nenhum centro de macumba, de nada. Nossa, eu tô bem, eu não tenho muita coisa para me arrepender, não. Mas o meu nível de arrependimento, queridos, não pode ser baseado no seu pecado. O meu nível de arrependimento tem que ser baseado na santidade de Deus. Tem que ser baseado na quebra de princípios. Naquilo que Cristo fez por mim na cruz e a forma como eu estou correspondendo a isso. Esse deve ser o meu nível de arrependimento. Então, quando eu olho para minha família, eu preciso olhar e falar assim, Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Senhor, minha família foi idólatra. Meus avós levantaram isso, levantaram cidades, construíram igrejas pagãs. Senhor, meu avô foi benzedeiro, quebrou princípios do Senhor, perdoa a minha geração. Senhor, eu sou aquele filho que eu quero ir mais longe, então me retira
dessas aljavas de maldições e me coloca na tua aljava, porque eu quero estabelecer o teu reino. Aonde a maldição entrou através da minha família, a tua bênção vai entrar através de mim. Então eu preciso analisar se eu estou vivendo hoje a bênção ou a maldição. Na onde que eu estou enxertado? E quando eu faço uma renúncia, quando eu me arrependo, quando eu me coloco, quando eu renuncio, eu estou falando assim, Senhor, me arranca dessa árvore de iniquidade e me coloca, me enxerta em Cristo. Porque é daqui que eu quero jorrar para a próxima geração. É daqui que eu quero liberar para a próxima geração. É daqui que eu quero me posicionar para santificar a próxima geração. Então, nesses dias, querido, se prepare. Serão 4 dias, falando somente acerca do geracional. E que o Senhor te encha com uma estrutura do céu de arrependimento. Que o Espírito encontre lugar em você para convencer do pecado, da justiça e do juízo. E que nós possamos juntos santificar uma próxima geração e apresentar ao Senhor o fruto do trabalho que Cristo fez por nós na cruz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Fica firme, a gente está caminhando e eu creio que o Senhor, através do nosso novo posicionamento, está mudando a nossa sorte. O Senhor está levantando um povo. E esse povo fará proezas em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te encha e te sustente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.